Oi, eu sou a Carol e esse é o Nas Tramas de Clio, um canal voltado para o ensino de história. Hoje eu tô aqui para falar com os professores de história sobre um tema que certamente interessa a muita gente. É o uso da música no ensino de história. Assim como eu, muitos professores têm o costume de utilizar músicas quando vão dar aulas de história. Quando a gente faz a seleção das músicas, é importante que a gente pense como trabalhar isso de uma maneira que não fique parecendo que a gente só vai estar escutando música como entretenimento. É importante que os alunos percebam como as músicas podem ser uma fonte histórica, ou seja, como a gente pode aprender história a partir da análise de uma canção. Nesse sentido, tem algumas dicas que podem facilitar a vida do professor na hora de elaborar essa aula. Essas dicas, elas estão também lá no nosso site. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês, para poder acessar e terem mais completas essas informações. Quais dicas são interessantes para que o professor elabore uma aula de história utilizando alguma música? Primeiro ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre o que o historiador Marcos Napolitano sugere para elaborar uma aula utilizando música. Ele fala de três coisas muito importantes. Uma delas é a questão da própria música, ou seja, o material. O que é importante que o professor trabalhe em sala de aula? Obviamente, ele vai trabalhar o texto, né, a letra dessa música, que geralmente é a parte mais fácil, já que nós, historiadores, estamos acostumados a fazer interpretação de texto com os alunos. Então, primeiro ponto, você vai observar as rimas, as figuras de linguagem que são utilizadas nessa música, enfim, essa estrutura textual da música. O segundo ponto, ela fica um pouquinho mais complicada pra gente que é historiador, mas que não é familiarizado com linguagem musical, que é a parte da melodia. O que é importante o professor, mesmo que não entenda muito de melodia, mesmo que não entenda muito de música, precisa levar para esses alunos? É importante que o professor analise quais instrumentos são utilizados nessa canção. Então, algumas vezes, as músicas vão ser utilizadas de uma forma que reproduzam sons que fazem alusão àquilo que está sendo tratado na música. Por exemplo, se a música está falando sobre buzina e os instrumentos são utilizados para reproduzir o som de uma buzina, eu utilizo muita música para trabalhar história e guerra. E tem algumas bandas de heavy metal que utilizam as guitarras para reproduzir sons de metralhadora. Então é uma coisa que eu sempre trabalho com os alunos. Vamos ouvir essa música, não trabalhar só a letra, mas também entender o que a banda tentou fazer, o que o cantor tentou fazer, quais instrumentos são utilizados, que sons eles estão buscando reproduzir. Então, para isso é importante que o professor, antes de elaborar a atividade, conheça muito bem a música que ele está levando, ou seja, escute várias vezes, perceba que tipo de coisas você espera que seu aluno entenda nessa canção. Então tem que entender sobre a letra dela e tem que entender sobre os instrumentos. Claro que é algo que a gente não está muito acostumado se a gente não é músico, né? A gente não entende muito de como funciona a acústica de um instrumento ou como isso é utilizado, mas são coisas que a gente tem que treinar o ouvido. Então, se você vai levar uma música para a sala de aula, não é já escolher qualquer música porque viu na internet que ela pode ser utilizada, mas se familiarizar com essa linguagem musical, ouvir essa música, identificar esses instrumentos, se você consegue perceber isso antes de querer levar para a sala de aula. Então, esses dois primeiros elementos, a letra e a melodia, são fundamentais para que o aluno entenda quais eram as intenções dessa canção e qual a relação dela, como que ela pode ser utilizada como fonte histórica. Então, o historiador Marcos Napolitano, além de falar sobre esses dois elementos que compõem a música, que é a letra dele, ou seja, o seu texto, e a melodia, ele fala também sobre a importância de a gente entender o contexto, ou seja, o momento em que foi produzida essa música. Que tipo de coisa que o professor tem que pesquisar antes? Pesquisar quem é a banda, quais são os integrantes, qual o período em que essa canção foi feita, onde ela foi feita, se a banda costuma fazer esse tipo de canção normalmente, se faz esse tipo de crítica, se é que a música faz uma crítica, ou seja, perceber o contexto de produção. Por que eu falo professor perceber isso?
Porque a gente não pode, enquanto professor, escolher qualquer material e levar esperando que o aluno descubra do nada essas informações. Então, se a gente não sabe a informação, fica complicado a gente querer que o aluno consiga encontrar essas informações. É claro que às vezes, na análise dos alunos, eles vão apontar para coisas que a gente também não percebeu, porque a gente tem que entender que os alunos têm referências, às vezes, diferentes das nossas. E isso faz com que eles tenham conhecimentos que, às vezes, o professor não tem. Não é que o professor não saiba o que ele está fazendo, mas é que são conhecimentos diferentes. E nesse sentido, o professor tem que estar preparado para pelo menos o básico daquele elemento que ele está levando para a sala de aula, ele entender e ele conseguir responder as dúvidas desses alunos. Então, nesse sentido, é importante que o professor faça uma extensa pesquisa. Extensa, quando eu digo, não é ficar vários dias pesquisando sobre a mesma coisa. Ela pode pesquisar essa música, e extensa no sentido de você perceber esses elementos. Então, você lê a letra, perceber o que está acontecendo naquela letra, sobre quem ela está falando, qual situação, ouvir essa música mais de uma vez, tentar prestar atenção nos instrumentos e pesquisar o contexto em que foi criada essa canção. Então, quem é essa banda, se é natural para eles fazerem músicas sobre isso, ou se foi uma música pontual sobre esse tema, o que a banda está buscando com essa música. A gente tem que pensar que nem sempre a música ela é feita puramente só pelo entretenimento. É claro que as canções elas têm um objetivo muito claro atualmente, que é vender. Né, é o consumo da música. Mas muitas músicas, elas fazem muitas críticas, elas são músicas de contestação, elas são músicas que não é só para ouvir, não é só para o entretenimento, né? Claro que você ouve, mas elas buscam que você pense e reflita sobre aquilo. Então é importante que o professor perceba isso antes de levar para a sala de aula. Então o historiador Marcos Napolitano, ele fala esses 3 elementos: a letra, a melodia e o contexto histórico no qual ele foi produzido. A partir disso, o professor consegue fazer o direcionamento da sua aula. Então, se você vai usar uma música na sua aula, pesquisa primeiro, aí leva para os alunos. Quais são os elementos que você vai utilizar para que os alunos façam essa análise? Direcione a partir desses questionamentos. Faça com que eles leiam primeiro a letra, tentem entender do que está se referindo, quais são os elementos que aparecem. Tem alguma figura de linguagem, tem alguma palavra que está sendo utilizada ironicamente. Então, trabalhar esses elementos textuais primeiro, depois fazer com que os alunos ouçam mais de uma vez essa melodia, façam um conjunto do que essa melodia está trazendo com essa letra, junta isso para entender como que é a música, o que ela está passando, e depois fazer essa pesquisa. Essa pesquisa, obviamente, vai precisar provavelmente do uso da internet, então o professor já tem que estar baseado nisso, ou se o professor não tem como utilizar a internet em sala de aula, aí não vai usar música? Não, o professor pode montar o material e levar esse material com essas informações, para que os alunos possam, então, entender qual foi esse contexto de produção. Unindo esses 3 elementos, o professor consegue direcionar a aula para que o aluno entenda realmente qual foi o objetivo do cantor ou da banda nessa música. É óbvio que quando a gente está falando de música, a gente está pensando numa gama muito grande. E nós, professores de história, tendemos a usar sempre o mesmo estilo musical. Né? Eu, nas minhas aulas, tenho alguns estilos que eu uso muito, que no caso é o samba, história do Brasil, falar sobre samba deixa a aula muito mais rica. Então eu utilizo muito samba normal, samba enredo, então é bem comum eu utilizar samba em sala de aula. Então eu utilizo rap. Rap é uma música de contestação, naturalmente, né? Então a maioria das letras de rap, elas fazem uma contestação da sociedade ou de alguma coisa. Então é bem bacana pra gente utilizar na aula de história. E naturalmente, como eu adoro rock and roll, eu utilizo muito rock and roll nas minhas aulas, heavy metal, viking metal, então eu trago muitas influências do que eu gosto de ouvir. Por que é importante que a gente trabalhe estilos musicais que a gente goste? Porque a gente já está familiarizado com ele, a gente já sabe qual é a estrutura, a gente já conhece as bandas, então fica mais tranquilo da gente trabalhar. Ah, mas isso me impede de trabalhar com outro estilo musical? Não, eu não escuto samba naturalmente no meu dia a dia, mas a partir do momento que eu me proponho a utilizar esse estilo musical em sala de aula, eu acabo escutando muito mais sobre ele para estar levando para minha aula. Claro que MPB, dependendo do
conteúdo eu também utilizo muito, mas acho que a gente tem que abrir um pouco a mente para outros estilos musicais. Por que não levar a música clássica? Por que não levar a música caipira? Então, você perceber outros estilos musicais para estar levando para o seu aluno. É bacana também de você perceber quais são os estilos musicais que eles escutam. Com isso, você consegue fazer aquela relação que a gente sempre tenta na aula de história. Pegar o conhecimento prévio desse aluno, esse saber, esse conhecimento do senso comum, e misturar com o saber do conhecimento histórico. Então você consegue mostrar para ele, olha, essa música que você escuta, ela não é só com o objetivo de você estar ouvindo ela, mas você perceber qual é a crítica que esse cantor está fazendo, qual era o objetivo da banda ao criar essa canção. Então acho que é bem bacana da gente estar trabalhando música em história e ela abre muitas possibilidades para o nosso estudo. Nesse caso, se você quer saber mais dicas sobre como utilizar a música na aula de história, como eu disse, tem um texto lá no site que tem as dicas mais completas para vocês, falando um pouco melhor do que o Marcos Napolitano fala sobre como utilizar a música em sala de aula. A gente também tem um texto com uma atividade interdisciplinar que eu realizei na escola que eu trabalho, com professores da disciplina de inglês e de física, ou seja, trabalhando músicas internacionais sobre guerras mundiais, entendendo como os instrumentos foram utilizados para reproduzir os sons de batalha, os sons de armas utilizadas em guerra. Então, se você ficou interessado, acesse o link que eu estou deixando aqui embaixo para ter mais informações de como utilizar isso em sala de aula. Gostou das nossas dicas? Continua acompanhando o canal. A gente traz muitas dicas tanto para professores quanto para alunos e a nossa ideia é contribuir aí para que o ensino de história seja cada vez mais prazeroso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e divulgar para seus colegas. Acesse o site, acesse o Instagram, continue nos acompanhando aqui. Até mais!